Formei em Relações Públicas e agora estou estudando Direito. Porque eu sou doido, porque eu não tinha nada para fazer isso da minha vida e resolvi começar a estudar Direito. Para chegar na literatura, eu acho que é um caminho bem mais antigo mesmo, assim. Eu tive uma formação muito específica que a minha mãe me ensinou a ler e a escrever, porque ela queria que eu entrasse muito cedo na escola, porque educação sempre foi um negócio muito importante na família e tal. E por ter começado muito cedinho também, ela me dava gibi da Turma da Mônica pra eu ir lendo. Isso desde muito pequeno, sabe? Com 3, 4 anos eu já estava lendo gibi da Mônica. Passou mais um tempinho, aí eu comecei a ler alguns livros emprestados de biblioteca e coisa assim e tal. Quando eu cheguei lá nos 14 anos, início eu não tinha um livro em casa de fato, né? Eu só tinha livro emprestado. Quando eu cheguei mais ou menos nos 14 anos, eu comecei a pegar os livros do colégio. E isso foi até o final do 3º ano. Isso lendo livro de investigação, coisa assim, de Agatha Christie, Sherlock Holmes, essas coisas. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu cancelei por completo a minha leitura por lazer e virou só acadêmica. E aí era faculdade pra cá, artigo pra lá, e esse rolê todo. Eu só voltei a ler por lazer de novo quando eu tava com 22 já, quando eu já tinha encerrado a faculdade. E foi aí que começou um pouquinho mais a ideia de começar a fazer isso por mim mesmo, né? Assim que eu terminei a faculdade, eu falei pra mim mesmo, tá, beleza, vou tirar um ano pra fazer nada. Tava difícil de encontrar emprego também. E aí falei, vou tirar um ano pra fazer nada e ver se eu consigo terminar um livro. E aí terminei. Era horrível, mas eu terminei. Daí eu continuei, no ano seguinte já tava fazendo cursinho pra concurso público. E aí eu dormia muito, assim, dormia até meio-dia, acordava para ir pro cursinho. Quando eu voltava do cursinho, eu ia escrever, que foi o primeiro livro que eu lancei, Altos dos Salgueiros. Fiquei nessa por quase um ano inteiro. Acabou que eu fui aprovado no concurso e mais ou menos na mesma época eu estava terminando o livro também. E quando eu comecei a fazer os planos de lançar esse livro foi quando eu decidi que eu ia, independente do que acontecesse em termos de financeiro mesmo, eu ia continuar escrevendo por mim, porque era uma coisa que me animava, que me dava muita alegria. Foi mais ou menos o caminho que eu criei para ter alguma conexão com a literatura. Foi por isso que livros viraram importantes para mim, porque eu tinha eles por perto toda vez que eu tinha a intenção de fugir um pouco do mundo que eu estava, eu ia para a literatura. E eu cresci numa casa em que era muito importante que eu fugisse do lugar onde eu estava, porque era muita gente o tempo todo, e muito barulho, uma confusão danada. Tinha uma época que eu acho que moravam 13 pessoas na mesma casa. E aí eu não conseguia conviver com aquele bando de gente, eu ficava claustrofóbico dentro de casa, mas aí eu tinha a literatura para me isolar, para ficar no meu mundo. No sentido técnico, hoje, eu chegando aqui, eu digo que é importante porque a gente sempre precisa de referência. Então a gente precisa saber o que veio antes da gente, o que fizeram antes da gente estar aqui onde a gente está e o que a galera de hoje está produzindo também. No sentido de quais são os temas que estão sendo debatidos, qual é o estilo que essa galera está falando. Eu tenho alguma coisa nova para trazer para o mundo também, porque que tipo de histórias eu vou criar? Sabe? Eu consigo ter essa noção melhor hoje porque eu continuo mantendo esse hábito de ir lendo pessoas muito diferentes, de lugares muito diferentes. E aí eu vou lendo gente que está no Paquistão, gente da Coreia, gente da China, porque aí eu vou tendo uma dinâmica melhor, tanto de como essas pessoas trabalham com a cultura da cidade, de onde eles vieram, do estado de onde eles vieram, dos países deles, e de como que eles trabalham as questões que eu também quero trabalhar. E geralmente a minha literatura é um pouco mais focada em questões identitárias, assim. Falo bastante sobre etnia, falo bastante sobre sexualidade, falo muito sobre como que essas coisas mudam a nossa perspectiva não só de mundo, mas como mudam as nossas relações. Como que, às vezes, é justamente por uma dessas questões que a gente cria o nosso grupo de amigos e que a gente se aproxima ou se afasta da nossa família. E todas essas dinâmicas são coisas que eu gosto de trabalhar e são coisas que eu gosto de encontrar também na literatura dos outros. Eu geralmente tenho, tipo, 70 ideias ao mesmo tempo quando eu geralmente termino de escrever, né? E aí eu passo uns meses de preguiça, aí uns 3, 4, porque é realmente necessário que a gente volte para o nosso eixo. E aí eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, eu acho que todas elas vão ser grandes sucessos, que vão virar filmes em Hollywood e que eu vou ter o meu tapete vermelho finalmente acontecendo. Não acontece. E aí o que acontece é que as ideias que são mais avulsas, elas vão indo embora. E algumas eu vou insistindo até elas fazerem sentido. Quando faz muito sentido, eu vou para minha tabelinha do Excel e aí eu começo a montar os atos da história, o que pode ser, o que precisa acontecer, como que personagem tal conhece personagem tal. Se eu conseguir construir isso, porque às vezes também eu começo a montar e eu vejo que eu não tenho peças suficientes no quebra-cabeça, se eu conseguir passar dessa fase, aí eu vou escrever de fato as cenas,
com um pouquinho mais de organização. Isso muda, assim, tipo, às vezes eu tô no meio da história e resolvo que tem um ato inteiro que eu vou deletar e eu vou precisar fazer tudo do zero. Mas eu preciso ter essa organização para eu começar. Se eu não conseguir organizar, a história nunca começa. Para eu chegar na editora do Altos dos Salgueiros, eu primeiro escrevi o livro inteiro, e aí depois que eu mandei o manuscrito para as editoras. Então eu estava sozinho o tempo todo. E essa editora em particular que eu trabalhei, ela trabalha num sistema de... cada um faz um pedaço, assim. Então tinha muito da minha contribuição, tinha muito da contribuição deles também. Eles entravam muito mais na questão de divulgação, de tornar esse livro público e tal. E o trabalho editorial era muito mais meu mesmo, então eu continuava trabalhando sozinho. Quando esse processo foi... quando eu passei do Altos dos Salgueiros para a Rua Maravilha, o que mudou de um processo para o outro é que eu aprendi a importância da revisão e de trazer muito mais gente para essa conversa. Porque quando eu releio, hoje mesmo, eu relendo Altos dos Salgueiros, eu ainda acho que é uma escrita muito... é quase narcisista, assim, é muito eu na minha cabeça. E aí tem coisas que eu de hoje já não aguento mais ler porque não faz mais sentido para mim. Mas quando eu leio Rua Maravilha hoje, já está fazendo aí 2 anos do lançamento, ainda faz muito sentido, porque não sou só eu que estou naquela conversa. Porque tiveram muito mais pessoas, eu mandei para uma leitura crítica, para leitura de sensibilidade 3 vezes, ainda teve um processo também de edição, então tiveram aí umas 7 ou 8 pessoas que entraram para ler essa história e para trazer vários apontamentos no meio disso também. Então, a grande diferença é que eu aprendi que, apesar de escrever ser um trabalho muito solitário, não é um trabalho que a gente faz sozinho, de fato. Ele fica muito maior quando a gente traz mais vozes para participar do debate, porque os assuntos que a gente quer falar não são, no fundo, eles não são só nossos, assim, são coisas de todo mundo. Tá todo mundo sabendo do que está acontecendo e todo mundo quer um olhar um pouquinho mais apurado disso também. Sabe? Eu coloquei uma regra para mim que, se não parece uma conversa que eu ouviria na padaria, então não é um diálogo que eu queira que esteja no livro, sabe? Porque não faz sentido. Porque não é assim que as pessoas falam. Então não é assim que eu tenho que escrever também. Esse negócio de ser artista, pelo menos no Brasil, pelo menos pra mim, é 100% você meter a cara e você não faz a menor ideia do que vai acontecer. Então é muito mais coragem do que conhecimento de fato. Então, quando eu fiz a primeira versão, eu fiz jurando que ter um livro físico era o que ia me trazer um diferencial. Aí acabou que eu tive um livro físico e eu tinha um monte de cópia na minha casa que não ia para lugar nenhum. E aí chegou num ponto também, assim, mais ou menos 1 ano depois do lançamento, que eu falei, cara, mesmo que eu zere os livros que eu tenho aqui, eu vou ter que fazer tudo isso de novo depois? Não, tem alguma coisa errada. E aí eu repensei todo o processo, repensei tudo que eu tinha feito de certo, de errado. Nesse período, por alguns anos, por 2 anos, eu tive um canal no YouTube também, que era para falar de literatura, que era para as pessoas saberem que eu existia. E aí, infelizmente, eu estava equilibrando tantas coisas que eu não consegui manter o canal por muito tempo enquanto eu estava escrevendo. Mas foi o suficiente para eu ter já uma base de pessoas me ouvindo. Quando estava pronto, eu falei, acho que eu preciso que isso seja da internet. Porque eu não tenho certeza se eu, pessoalmente, tenho como chegar nessas pessoas e entregar livros na mão delas. Mas eu tenho certeza que pela internet eu consigo fazer isso chegar num número muito maior de pessoas. E isso foi desde a hora que eu decidi, de fato, que seria só um lançamento digital, que eu não ia fazer nem investimento físico, até a hora que eu fui catar os divulgadores e procurei de um por um, procurei gente que tinha grandes números de inscritos, procurei gente que tinha só 500 e jurava que era pequeno. Teve gente que ficou surpresa porque eu procurei eles. Mas é porque eu fui procurando muito focado em encontrar gente que falasse sobre esses temas que eu estava debatendo, sabe? Sobre questões identitárias, sobre sexualidade. Quando terminou o processo todo e eu comecei a ver os números do lançamento, em dezembro de 2019, que foi o mês do lançamento, era um dos livros mais comentados e era um livro que não existia nas livrarias, assim. E para mim foi muito significativo. E também não era um livro que falava sobre Natal. Então o livro se destacou muito. Até hoje as pessoas falam que foi um dos maiores lançamentos de 2019, só que nem foi, gente. Era um negocinho pequenininho na internet, não foi uma coisa grandiosa. Mas eu fico muito orgulhoso de como eu lidei com a campanha. Eu lembro que o único livro gay que existia no planeta não era nem gay, era um livro bissexual que falava de uma história sobre um cara que se apaixonava por outro e aí tinha alguma questão envolvida nisso que fazia com que eles trouxessem uma mulher para a história também. E aí tudo dava errado, todo mundo morria no final. E esse era o único entretenimento LGBT que você podia ter acesso. E era um livro super secreto, ninguém falava sobre ele, era um negócio misterioso. Então, o fato de que as livrarias hoje têm um espaço para isso demarcado, que os sites têm um espaço para isso demarcado, tem a sua importância. Mas, a longo prazo, daqui a algum tempo, eu espero que não precise mais, porque na minha cabeça o ideal é que você vá atrás da literatura pela história, não necessariamente porque você tem alguma intenção de aprender alguma coisa sobre isso ou sobre aquilo. É muito mais sobre você se conectar com aqueles personagens e carregar aquela história com você.
Para as pessoas de hoje que não são LGBT e que estão interessadas nessa literatura, eu acho que isso ajuda no sentido de direcionar elas para lá, mas eu acho que também seria muito mais divertido se você só abrisse o livro e descobrisse quem é aquele personagem que está ali. Acho que para mim seria muito mais funcional, porque é assim que funciona na vida de fato, né? A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar quando a gente chega num lugar novo.